Vamos estudar juntos hoje o apêndice, extratos de escrituras hindus sobre os diversos estágios do yoga, da obra de Harish Johari. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, inscreva-se, curta esse vídeo e ative o sininho para receber os próximos conteúdos deste audiolivro e dos próximos que iremos gravar. Yoga. O estado de real absorção da consciência que está além de todo conhecimento é Yoga. Akshopanishad 2.3. O Yoga traz um estado de profunda concentração. Sharada Tilaka 25.1. Um yogin atinge o Yoga apenas na superconcentração. Rudrayamala Tantra 2, 27.43. Desenvolvendo a equanimidade da mente, indo além de todos os contrários do mundo e da consciência do corpo, a pessoa é capaz de compreender aquele que é puro ser, imutável, além da mente e da fala, e a única verdade no mundo transitório, da mente, poder, matéria. Esse Brahman é compreendido diretamente no Yoga na forma de Nirvikalpa Samadhi. Mahanirvana Tantra 3, 7, 8. Yoga é o controle das vrittis, modificações mentais. Shandilya Upanishad 1.7.24. Asana, postura. O corpo deveria ser treinado para assumir um estado de imobilidade por um período prolongado, sem desconforto ou dor. Nadabindu Upanishad 3.3.1. Em Samadhi, todos os sentidos param de funcionar e o corpo permanece imóvel como um pedaço de pau. Nadabindu Upanishad 3.3.2. Os três mundos são conquistados por aquele que dominou a postura. Trishikhi Brahmanupanishad, seção de mantra 52. Para a purificação do corpo e para obter sucesso no yoga, a postura é absolutamente necessária. Rudrayamala Tantra, parte 2.24, 38 e 39. A postura ajuda a tornar a mente calma. Tantra Raja Tantra 27, 59. Pela prática da postura, o corpo fica livre de doenças, firme e eficiente. Grahayamala Tantra, capítulo 2. Os movimentos físicos, mudras, não são úteis em si mesmos, nem a concentração sozinha traz sucesso. Aquele que combina a concentração com o controle físico obtém sucesso e se torna imortal. Ishopanishad 9 e 11. O yogin deveria usar o seu corpo como um pedaço inferior da madeira e pranava, a como um pedaço superior da madeira, e esfregá-los um contra o outro, até que o fogo da compreensão comece a arder e ele realize o Ser Supremo. Shivetashvatara Upanishad 1.14. Quando o yogin atinge um corpo purificado pelo fogo do yoga, ele se liberta da decadência e da doença. Sua juventude é prolongada e ele vive muito. Ele então conhece o cheiro, o gosto, a visão, o toque e os sons superiores. Shivetashvatara Upanishad 2.12. Asana, quando dominado, pode destruir todas as doenças e pode até mesmo assimilar venenos. Se não for possível dominar todos os asanas, domine apenas um e fique confortável com ele. Shandilya Upanishad 1.3, 1.3.12, 13. Pranayama, controle da respiração. Existem duas causas que fazem a mente vaguear. 1. Vasanas, os desejos que são produzidos pelas impressões latentes das sensações. E 2. A respiração. Se um for controlado, o outro fica automaticamente controlado. Desses dois, a respiração deveria ser controlada em primeiro lugar. Yoga Kundalini Upanishad 1.1.2. O processo respiratório cria imagens na mente. Quando a respiração se acalma, a mente também se acalma. Yoga Kundalini Upanishad 89. O controle da respiração produz tanto desenvolvimento físico como mental. Varaha Upanishad 5.46-49. Quando as nadis são purificadas pelo Nadi Shodhana Pranayama, o
O prana entra na Sushumna com força e a mente se acalma. Chandilya Upanishad 1.7.9.10. Primeiro adote uma postura de yoga, asana. Mantenha o corpo ereto. Deixe os olhos se fixarem e os maxilares relaxarem, de modo que a arcada dentária superior não toque a inferior. Vire a língua para trás. Use o bloqueio do queixo, Jalandhara Bandha, e a sua mão direita para respirar por qualquer uma das narinas. Mantenha o corpo imóvel e a mente calma. Então, pratique o pranayama. Trishikhi Brahmana Upanishad, sessão de mantra 95-98. 10 formas de prana são controladas por pranayama. 1. Prana. 2. Apana. 3. Samana. 4. Vyana. 5. Dana. 6. Kurma. 7. Krikila. 8. Naga. 9. Dhananjaya. E 10. Devadatta. Mandalamala Tantra, capítulo 2. Por meio do pranayama, a pulsação do prana é controlada e a mente se torna calma. Gandharva Tantra. Por meio do pranayama, as impurezas internas são removidas. É a melhor prática de yoga. Sem a sua ajuda, a libertação não é possível. Gandharva Tantra, capítulo 10. Por meio do pranayama, a mente e os sentidos são purificados. Kularnava Tantra, capítulo 15. A pessoa saudável que come com moderação e consegue controlar a respiração torna-se um yogi. Aquele que é puro e pratica o controle sexual é capaz de controlar a respiração. A prática regular é absolutamente necessária. O yoga não é possível sem pranayama. Rudraya Mala Tantra, parte 2.17.40-43. No primeiro estágio de pranayama, a transpiração ocorre. No segundo estágio, o corpo treme. No terceiro estágio, ou mais elevado, o corpo levita. O pranayama deveria ser praticado com regularidade até o terceiro estágio ser alcançado. Sharada Tilaka 25.21-22. Quando o controle respiratório é aperfeiçoado, o corpo se torna leve, o semblante se torna alegre, os olhos ficam brilhantes, o poder digestivo aumenta e ele traz purificação interior e alegria. Grahayamala Tantra, capítulo 13. Pratyahara, recolhimento. Os órgãos dos sentidos e os órgãos da ação deveriam ser recolhidos nos manas. Mente sensorial e humanas deveria ser incorporado. Gyanatma, consciência. Kathopanishad 1.3.13. Os sentidos deveriam ser controlados pela vontade dentro do Rit, lótus de 8 pétalas dentro do chakra do coração. O Ananda Kanda, ou coração espiritual. Shivetashvatara Upanishad 2.8. Pela mente concentrada, os sentidos deveriam ser controlados em sua raiz, nos chakras. Trishikha Brahmana Upanishad, sessão de mantra 115. A mente deve ser recolhida pela concentração nos 18 adharas, pontos vitais, um depois do outro, na seguinte ordem, enquanto se pratica kumbhaka, suspensão da respiração. 1. Dedão. 2. Tornozelo. 3. Panturrilha. 4. Joelho. 5. Coxa. 6. Ânus. 7. Genitais. 8. Região abdominal. 9. Umbigo. 10. Coração. 11. Pulso. 12. Cotovelo. 13. Pescoço. 14. Ponta do nariz. 15. Olhos. 16. Céu da boca. 17. Espaço entre as sobrancelhas e 18. A testa. O recolhimento dos sentidos, Indriya Aharana, em relação ao objeto pela aplicação do poder do controle, vontade, é chamado de Pratyahara. Darshana Upanishad 7.1.2. A respiração deveria ser suspensa com a concentração aplicada aos pontos seguintes sucessivamente. 1. Raízes dos dentes. 2. Pescoço. 3. Peito. 4. Umbigo. 5. Base da espinha, a região da Kundalini. 6. Muladhara, região coxígea. 7. Quadril. 8. Coxa. 9. Joelho. 10. Perna. 11. Dedão. Isso é chamado de Pratyahara pelos antigos yogis. Darshana Upanishad 7.5.9. O controle da mente em relação aos objetos dos sentidos é Pratyahara. Mandala Brahmana Upanishad 1.7. O recolhimento dos sentidos em relação aos seus respectivos objetos, que os atrai naturalmente, é chamado de Pratyahara. Yogalatus Upanishad 68-69. Pratyahara é o recolhimento dos sentidos em relação aos seus objetos, considerando as imagens sensoriais, como Deus, abandonando os frutos das ações,
afastando-se de todos os objetos e mantendo a atenção na concentração nos 18 adaras, na seguinte sucessão, em ordem ascendente e descendente: 1 pé, 2 dedão, 3 tornozelo, 4 perna, 5 joelho, 6 coxa, 7 ânus, 8 genitais, 9 umbigo, 10 coração, 11 pescoço, 12 laringe, 13 palato, 14 narinas, 15 olhos, 16 o espaço entre as sobrancelhas, 17 testa e 18 cabeça. Chandilya Upanishad 8.1.2. As flutuações na mente são causadas pelos desejos. Quando os desejos são controlados por Pratyahara, a mente se acalma e se concentra em Deus. Rudra Yamala Tantra, parte 2, 24.137. A mente, conectada com os sentidos e seus objetos, é irresistível, firme, difícil de controlar, sem vontade de obedecer. O seu recolhimento, pelo poder da vontade, é chamado de Pratyahara. Pela prática de Pratyahara, o yogin torna-se calmo e é capaz de se concentrar profundamente. Isso conduz ao yoga. Rudra Yamala Tantra, parte 2, 27.28.30. Em Kumbhaka, suspensão da respiração, a mente deve estar concentrada, começar pelo Muladhara até os outros chakras, passo a passo. Isto é chamado de Pratyahara. Tantra, Raja Tantra 27.70. Dharana, concentração. Dharana é manter o espírito divino na consciência durante a concentração. Amritana do Upanishad 15. Afastar a consciência do campo perceptivo, mantendo-a no campo da superconsciência, é Dharana. Mandala Brahmana Upanishad 1.1.8. Um praticante de yoga, depois de praticar yama, niyama, asana e pranayama, deve manter sua mente nas 5 formas dos elementos, em seus respectivos centros dentro do corpo. Isso é chamado de Dharana. Trishikhi Brahmana Upanishad, seção de mantra 133-134. Dharana é de 3 tipos. 1. Manter a concentração no aspecto divino do eu. 2. Manter a concentração em Akasha, vazio, no centro Rit, o coração espiritual dentro do chakra Anahata, com um lótus de 8 pétalas. 3. Manter a concentração nas 5 formas divinas. 1. Brahma. 2. Vishnu. 3. Bradarudra. 4. Ishana Shiva. 5. Panchavaktra Shiva. Chandilya Upanishad 1.9.1. O que quer que seja visto com os olhos, escutado com os ouvidos, cheirado com o nariz, provado com a língua e tocado com a pele, deve ser considerado como ser divino. Dessa maneira, o objeto dos sentidos deve ser transformado em ser divino e mantido na consciência. Yoga Tattva Upanishad 69.72. A concentração no dedão do pé, no tornozelo, no joelho, no escroto, nos genitais, no umbigo, no coração, no pescoço, na garganta, na úvula, no nariz, espaço entre as sobrancelhas, no tórax e na cabeça, em Kumbhaka, suspensão da respiração, é chamado de Dharana. Gandharva Tantra. Capítulo 5. Manter na consciência certos pontos vitais enquanto se sustenta a respiração é chamado de Dharana. Prapancha Saratantra 19.21.22. A concentração nos 6 centros sutis e na Kundalini, o poder enrolado, é denominada Dharana. Rudra Yamala Tantra, parte 2, 27.34 a 35. A concentração na forma divina inteira é Dhyana, meditação, ao passo que a concentração em apenas um ponto por vez é Dharana. Bhuta Shuddhi Tantra, capítulo 9. Dhyana, meditação. Os olhos não conseguem ver o Ser Supremo, nem as palavras podem expressá-lo. Ele também não pode ser alcançado pelos outros sentidos e faculdades cognitivas. O Ser Supremo só é revelado em Dhyana. Dhyana, verdadeira meditação, somente é possível quando a consciência é espiritualizada pela pureza do conhecimento do eu. Mundaka Upanishad 8.1.8. Dhyana é a concentração no ser divino, que é quiescente, luminoso, puro e bem-aventurado no centro, Rit, coração espiritual. Kaivalya Upanishad 5. A concentração na forma universal de Deus, realizada pela concentração no mantra e a seguir pela concentração no Deus sem forma, é Dhyana. Darshana Upanishad 9.1.2, 3, 5.
Quando a concentração alcança a fase da consciência não dual, ver o Ser Supremo habitando cada e toda partícula, isso é dhyana. Mandala Brahmana Upanishad 1.1.9. Dhyana é de dois tipos. 1. Saguna Dhyana, meditação em Deus como forma e atributos. E 2. Nirguna Dhyana, meditação em Deus sem forma e atributos. Fazer a suspensão da respiração e a meditação na divindade é Saguna Dhyana e a meditação no Ser Supremo sem forma é Nirguna Dhyana. Nirguna Dhyana leva ao Samadhi. Yoga Tattva Upanishad 105. Dhyana é manter na consciência a forma da divindade sem interrupção. Prapancha Saratantra 19.22-23. Dhyana é a concentração na forma da divindade do mantra. Kularnava Tantra, capítulo 17. Samadhi, superconsciência. O estado no qual a consciência está em concentração e é iluminada pela luz divina, sem nenhum desejo. Esse estado superconsciente é chamado Samadhi. Annapurna Upanishad 1.48. Por meio do controle sensorial, controle dos desejos, concentração e ascetismo, o yogi estará em Samadhi. Em Samadhi, todo amor é dirigido para o Ser Supremo. A pessoa é plenamente vinculada e absorvida nele e experimenta toda bem-aventurança nele. A partir de Samadhi, o conhecimento contido na palavra forma, pranava, é revelado ao yogin. Nirsinyata Upanishad 2.6.4. O contínuo fluxo da consciência na forma de Brahman, o Ser Supremo, no qual a condição de eu foi dissolvida, é chamado de Sampragnata Samadhi. Isso é atingido pela prática prolongada de dhyana. Mukta Upanishad 2.53. A mente operando no nível sensorial é a causa principal de todo conhecimento mundano. Se a mente for dissolvida, não haverá conhecimento mundano. Portanto, mantenha a consciência fixa no Ser Supremo, na mais profunda concentração. Adhyatma Upanishad 26. Samadhi é aquele estado no qual a consciência está apenas na natureza do objeto de concentração e a calma, como a chama de uma lâmpada em um local sem vento. Aquele estado do qual o senso de ação da concentração é o senso do eu. Eu estou me concentrando. Gradualmente desaparece. Adhyatma Upanishad 35. Aquele estado no qual a mente está isenta de inquietude, senso do eu, prazer, dores, e no qual a consciência está absolutamente imóvel, como uma pedra, na mais profunda concentração, é Samadhi. O estado no qual existe a tranquilidade é Samadhi. Annapurna Upanishad 1.49-50. Aquele estado da consciência no qual não há objetos, nem paixões, nem aversões, mas há uma suprema felicidade e poder superior é Samadhi. Maha Upanishad 4.62. Quando a consciência alcança um estado no qual ela se torna uniforme, não dual, isso é Samadhi. Amrita Nada Upanishad 16. Samadhi é aquele estado no qual a consciência está na mais profunda concentração e a atenção plena torna-se unida com a suprema consciência. Darshana Upanishad 10.1. Samadhi é aquilo em que o fator do eu, Ekata, se funde na suprema consciência. Gandharva Tantra, capítulo 5. Assim, como um cristal de sal atirado na água se dissolve e se torna uno com a água, o estado no qual a unidade do fator do eu e da suprema consciência é atingida é chamado de Samadhi. Saubhagya Lakshmi Upanishad 2.14. Samadhi é aquele estado no qual o fator do eu e a suprema consciência se tornam um só. É sem dualidade e pleno de bem-aventurança, e nesse lugar permanece apenas a suprema consciência. Shandilya Upanishad 1.11.1. Quando a consciência em concentração é perdida, isso é Samadhi. Mandala Brahma Upanishad 1.1.10. Quando a consciência uniforme de concentração é dissolvida pela concentração em sua forma mais intensificada, permanece apenas o ser da suprema consciência. Annapurna Upanishad 1.23. Quando a concentração mais profunda no Brahman Supremo também desaparece por si mesma interiormente, surge Nirvikalpa Samadhi, o qual todas as impressões latentes das sensações são eliminadas. Annapurna Upanishad 4.62. E assim encerramos os extratos de escrituras hindus sobre os diversos estágios do yoga. Espero que você tenha curtido esse audiobook e te convido mais uma vez
para se inscrever em nosso canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos audiolivros. Harion!